Imagine acordar no meio da noite incapaz de se mover. O quarto está escuro e o ar está pesado, e você sente que não está sozinho. Essa sensação que muita gente já teve não é só um pesadelo comum, é quase uma experiência compartilhada ao longo da história humana. E foi exatamente isso que o artista suíço Henri Fuseli decidiu capturar em uma das pinturas mais perturbadoras já feitas, The Nightmare, ou O Pesadelo. Hoje você não vai apenas olhar para essa pintura, você vai entrar nela. Aqui a gente vê que a obra mostra uma mulher deitada sobre a cama em uma posição completamente vulnerável. Seu corpo está largado como se estivesse desacordado. Ou pior, dominado por algo invisível. Sobre o peito dela, uma criatura grotesca encara diretamente quem observa o quadro. E atrás, emergindo das sombras, um cavalo com olhos arregalados invade a cena como uma aparição. E o mais interessante de tudo é que nada ali parece acidental. Então vamos começar pelo óbvio, mas que de óbvio não tem nada. A criatura sobre o corpo da mulher é frequentemente chamada de sucubo, mas isso não está exatamente correto, porque se analisarmos bem na tradição demonológica, o que vemos ali é mais próximo de um incubo. A diferença ela é muito simples, mas também perturbadora. O incubo é um demônio masculino que, segundo as lendas medievais, visita mulheres durante o sono para se alimentar de energia sexual. Já o sucubo é a versão feminina, que faz o mesmo com os homens. Então já fique sabendo, toda vez que você tiver um sonho mais apimentado, talvez você esteja sendo visitado por um sucubo ou um incubo. É interessante também que o que a pintura aqui sugere não é só um pesadelo, é uma invasão íntima, física e também psicológica. E isso nos leva direto para o campo da psicologia. Hoje muitos especialistas associam essa imagem a um fenômeno real chamado paralisia do sono. Durante esse estado, a pessoa acorda, mas o corpo continua desligado e junto com isso surgem alucinações extremamente vívidas, como presenças no quarto, sombras, figuras sentadas no peito, exatamente como na pintura. E essa questão do demônio sentado no peito tem uma representatividade muito forte. E existem vários relatos de pessoas que dizem que vivenciaram essa experiência, que é como se tivesse algo em cima do peito a sufocando, que chega uma hora que é quase impossível respirar. Será que isso é uma coincidência? É interessante também que aqui é como se Henri Fuseli ele tivesse praticamente traduzido em imagem algo que só recentemente começamos a entender cientificamente. Mas agora eu quero ir para um outro nível, até mesmo aonde a história fica mais pessoal. Existe até mesmo uma forte teoria de que a mulher retratada na pintura foi inspirada em uma paixão não correspondida de Fuseli, uma mulher chamada Anna Landauth. E é dito que ele estava profundamente apaixonado por ela, mas esse amor ele nunca se concretizou. Agora pensa nisso. Um homem rejeitado pintando uma mulher inconsciente sendo dominada por uma entidade. Você sabe o que eu mais acho interessante nas obras de arte? Não é a pintura em si, mas a inspiração que levou a pessoa a fazer aquele trabalho. E aqui a gente vê que não parece só arte, parece desejo reprimido, frustração, até mesmo obsessão. E aí entra também um dos aspectos mais interessantes da pintura. Ela é carregada de simbolismo sexual, mas de uma forma disfarçada, quase sufocada. Porque veja bem, a posição da mulher ela mostra o abandono do corpo, nós temos também o demônio sobre ela. Tudo isso pode ser interpretado como uma manifestação do inconsciente, algo até mesmo que Sigmund Freud exploraria mais de um século depois. Dessa ideia de desejos reprimidos se manifestando em sonhos, ou nesse caso, em pesadelos. Agora eu quero te convidar a olhar no fundo da pintura. Repare bem o cavalo. Aquele rosto que surge da escuridão com olhos esbugalhados e expressão quase sobrenatural. E acredita em mim, aquilo não é somente um elemento aleatório. Existe um certo tipo de jogo de palavras em inglês. Nightmare, que pode ser dividido em night, que significa noite, e mer, que pode significar tanto égua quanto um espírito maligno da mitologia germânica, que até mesmo atormenta pessoas durante o sono. Ou seja, o cavalo não está ali de graça, ele é literalmente a materialização do pesadelo. Ele não está ali só assistindo, ele faz parte daquilo. E os detalhes continuam. Ao lado da cama há uma pequena mesa quase esquecida, mas extremamente simbólica. Ali você pode notar objetos pessoais, que ajudam até mesmo a reforçar a sensação de intimidade da cena. Porque se a gente reparar, aquilo ali não é um lugar público, não é um espaço neutro, é um quarto.
um espaço seguro que foi violado. E essa quebra de segurança é uma das chaves de desconforto que a pintura causa até hoje. Outro ponto também que muita gente ignora é o olhar da criatura. Diferente da mulher que está inconsciente, do cavalo que aparece como uma projeção, o demônio encara diferentemente o espectador. E o mais perturbador nisso é que ele sabe que está sendo visto. Quando você vê a pintura e olha para ele também olha para você de volta. E de certa forma, ele também te inclui nessa cena. Porque aqui, meus caros, você deixa de ser um observador e você vira um cúmplice. A pintura também ela fez um enorme sucesso na época, mas não só pela técnica, mas porque ela chocou e provocou as pessoas. Ela até mesmo trouxe algo que as pessoas nunca tinham visto antes. Porque ela trouxe à superfície temas que a sociedade preferia manter escondidos, como sexualidade, desejo, medo e vulnerabilidade. Ela era quase um escândalo, mas também totalmente irresistível. E talvez o mais fascinante seja isso, mesmo depois de mais de 200 anos, The Nightmare continua atual, porque ela não fala só sobre demônios externos. Ela fala sobre os nossos próprios demônios, o mal que nós temos que lidar diariamente. Ansiedade, repressão, medo, desejo. Tudo aquilo que aparece quando apagamos a luz. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de acordar e não conseguir se mexer? Já sentiu uma presença no quarto mesmo estando sozinho? Se sim, talvez você já tenha vivido essa pintura. Porque no fim das contas, o pesadelo não é só uma obra de arte, é uma experiência humana. E talvez seja isso que torna essa imagem tão perturbadora. Ela não mostra algo desconhecido, ela mostra algo familiar demais. E coloque nos comentários o que você acha sobre essa pintura, o que você enxerga quando vê ela, e o quanto você se identifica com essa obra. Essa foi a nossa análise de pinturas emblemáticas de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.